Bom dia, pessoal. Bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqueles irmãos que estão aí. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Irmãos, esse é o meu primeiro vídeo que estou gravando. Eu quero deixar uma palavra que está em meu coração. Compartilhar com os irmãos. Que está no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, onde fala do filho pródigo, onde a palavra do Senhor é uma parábola, onde fala de um filho, a palavra do Senhor fala que é o mais moço, o mais novo, onde ele pede a herança do pai, pede o que é dele por direito, reparte a fazenda. E a palavra do Senhor nos diz que o pai, sem turdiar, sem pensar duas vezes, a palavra do Senhor diz que o pai reparte a fazenda com o filho. O filho chega no pai e pede: pai, eu quero a parte da minha fazenda. Está no versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu, o pai repartiu por eles, no caso tá no plural, por eles, por mais um filho no caso. E repartiu a fazenda e deu para ele. E irmãos, por quê? Por que querer algo que já é meu? Porque no final dessa parábola, no versículo 32, no versículo 31, a palavra do Senhor vai dizer: e ele disse, filho, tu sempre esteve comigo e todas as minhas coisas já são tuas. A palavra do Senhor diz porque o filho que estava junto com o pai direto, ele questionou o pai, ele foi questionar o pai: por que, pai? Porque o Senhor fez uma festa grande quando esse filho voltou. Porque ao repartir essa fazenda, o filho mais novo foi embora. Foi embora e gastou tudo que tinha, gastou as suas benfeitorias que o pai tinha trabalhado tanto, o pai tinha suado para poder conquistar. Então, quantas das vezes a gente se depara com isso? Quantas das vezes a gente vê por que pegar o que é meu já e querer esbanjar? Porque achar que o que o pai faz pela gente é tão pouco do tamanho da tua grandeza. Por quê? Porque querer ser maior do que o pai, ou do que o irmão, ou do que a irmã. Porque achar que a gente consegue fazer melhor do que o nosso pai. Porque pegar esses bens materiais igual esse filho mais moço fez. Por quê? Porque achar que a vida é feita de algazarras, de bebidas, de prostituições, de drogas. Porque ele, ao meu ver, por um ponto de vista, esse filho ele queria algo a mais. Ele queria poder sair da tua casa, ele queria ter uma vida sozinho. E ele, acho que ele falou: pai, eu quero a minha fazenda, eu quero a minha parte por direito. Eu fico imaginando, irmão, que hoje tem muitos jovens assim. Tem muitas pessoas assim hoje que não vê a hora que o pai faleça ou a mãe para poder pegar o que é deles por direito. E vai chegar no final, eles não vão dar conta de administrar aquilo que o pai e a mãe trabalhou tanto para conquistar e vão perder. Vão perder porque não tem orientação do pai, porque não tem Deus no comando, né? A gente deixamos a nossa crença nas coisas mundanas, nas coisas que é favorável à carne, e esquecemos do principal, né? Do espírito, da alma, né? Esse jovem, ele pegou tudo, ele repartiu, o pai repartiu a fazenda e ele pegou tudo. E ele gastou tudo que tinha. Ele gastou tudo em festas. A palavra do Senhor fala que ele gastou com meretrizes. Então, ele vendo no osso, na lama, no fundo do poço, onde quando ele foi tratar
Ele foi pedir serviço numa fazenda e chegou lá nessa fazenda, o homem ficou com dó dele e colocou ele para apacentar porcos. Não é nem ovelhas, irmão. Colocou ele para apacentar porcos. Olha isso, colocou ele para cuidar de chiqueiros. E eles davam comida aos porcos e ele queria comer da comida do porco, porque ele já não tinha mais nada. A fazenda que o pai repartiu com ele, ele já tinha gastado tudo. Ele já tinha perdido tudo. Já tinha acabado com tudo. E ele começou a tratar desses porcos e ele caiu em si. A palavra do Senhor no capítulo 18, no capítulo 17, diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Aí ele fala, ele caiu em si. Irmãos, quantas vezes nós temos que quebrar a nossa cara? Nós temos que passar por ambas situações e pra gente cair em si. Quantas vezes a gente vai ter que quebrar a cara? Quantas vezes eu, Paulinho, vai ter que quebrar a cara para aprender que eu sou dependente do Senhor, que eu sou dependente de Cristo? Então, a palavra do Senhor diz que ele caiu em si, então quer dizer que ele estava fora de si. Mas quando ele foi pedir a herança para o pai dele repartir, ele estava em si, porque ele queria algo maior. Ele queria poder ter bens materiais, poderes aquisitivos, né? E quantas vezes a gente passamos por cima de amigos, de pessoas, de parentes para poder ter um poder a mais, ter alguma coisa a mais. Passamos até por cima da vontade de Deus, que é o que rege a nossa vida, que é o nosso Redentor. Passamos até por cima da vontade do Pai. Às vezes Deus fala: não faz, filho, e a gente vai lá e faz. E foi o caso dessa parábola desse filho. Mas quando ele caiu em si, ele viu que ele precisava do pai. E ele falou assim: poxa, os trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, têm comida à fartura, e eu aqui querendo comer da comida dos porcos. Olha isso, irmão. Quantas vezes a gente não desejou algo de melhor nas nossas vidas, achando que é o certo, e chega lá na frente, a gente fala assim: eu não podia ter feito isso. Eu tinha que te pedir a autorização do pai. Eu tinha que ter falado com alguém maior do que eu. Mas a graça do Pai é tão misericordiosa que eu vejo que nesse versículo 17 a graça do Pai alcançou esse jovem. Porque a palavra do Senhor diz no versículo 17 que ele caiu em si. Então ele falou assim, ele caiu em si e falou: não, eu preciso voltar com meu pai. Aí a palavra diz que ele pensou o que ele ia falar com o pai. A palavra do Senhor não fala que ele já chegou falando, não, ele pensou antes de falar com o pai. Então agora ele estava preparado para poder pedir aquilo que é para ele mesmo de verdade. Porque às vezes, irmão, nós pedimos coisas para Deus, pedimos coisa para o Senhor que não está no nosso nível, que não está no nosso patamar. Nós queremos tantas coisas, mas não é para nós, não chegou o momento. Aí, então eu me vejo que ele parou e pensou, falou: o que eu tenho que falar com meu pai? Eu tenho que falar isso, isso e isso. A palavra do Senhor diz aqui. E aqui no versículo 18 fala assim: ó, e levantei-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não mais sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Mas olha isso, antes do pai correr até ele pensou: o que eu vou falar para o meu pai? Ele volta pedindo o serviço de um trabalhador. Ele sai como um
do herdeiro da fazenda e volta como um dos trabalhadores. Você vê só a nossa vida como tem altos e baixos, a nossa vida como é repleta de morros e descidas. Você reparou, irmão, como a nossa vida um dia a gente está no auge, a gente estamos no topo, achamos ser o melhor no que fazemos, mas não tá bom para nós. Nós queremos mais do Pai, né? E de repente a gente volta a querer o serviço dos serviçais. Nós voltamos a querer trabalhar. Por quê? Quando a gente tá no auge, a gente não quer trabalhar, não quer colocar a mão na massa. E de repente, quando a gente despenca, a gente quer colocar a mão na massa. A gente quer trabalhar. A palavra do Senhor diz, irmão, que do suor da nossa mão nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos ter fartura, mas com o suor das nossas mãos. Nada, irmão, nessa vida, nada vem de graça, nada vem por acaso, nada. Tudo que fazemos, tudo que somos, é pelo Pai e é para o Pai. Repare que ele vai com o bolso cheio de dinheiro, gasta e volta. E quando volta, deseja trabalhar junto com o Pai. Ele quer trabalhar. Pai, me dê um serviço desse que eu quero trabalhar, eu quero te ajudar. Aleluias. Isso é lindo, irmão. Isso é maravilhoso. Isso significa que esse jovem, esse filho, esse servo, ele aprendeu. Ele aprendeu que sem o Pai, sem o conhecimento do Pai na vida dele, e sem a misericórdia do Senhor na vida dele, ele não é nada. E o pai já sabia que ele ia voltar, porque o pai já estava sentado. O pai não estava nem trabalhando. Repare que mais para frente o outro filho está no campo trabalhando, mas o pai não está. O pai está lá. E de longe o pai vista o filho. De longe o pai vê o filho. E sai correndo ao encontro. Irmão, repare nisso, cara. O pai sai correndo ao encontro. O pai, ele vem ao meu encontro. O pai, ele vai ao teu encontro. Quando a gente se posiciona diante de Deus e fala, Pai, eu preciso do Senhor. E a gente coloca a nossa vida no altar de Cristo. Nós colocamos a nossa família no altar do Pai. A gente abre um leque na nossa vida para que o Senhor venha ao nosso encontro. A gente pede misericórdia, faz igual o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse jovem, ele voltou aos braços do pai. Só que no meio do caminho, antes que ele chegasse na fazenda, o pai já alcançou. O pai já foi ter com ele. Antes dele chegar, o pai já foi ter com ele. Então, irmãos, o que nós estamos esperando para ter esse momento com o Pai? O que nós estamos esperando para ter esse momento com o Senhor? O que? E o pai encontra o filho, abraça, dá um beijo no teu pescoço. Sabe, eu imagino aquele encontro, irmão, que faz tantos anos que você não vê seu pai e sua mãe. Aquele encontro, sabe, fervoroso, agraciado. Eu imagino isso, sabe, aquela emoção no ar. E eu imagino Deus agindo na vida deles. Isso é grandioso, irmão. Isso é Jesus, é o Senhor, é o Pai vindo de encontro a nós. Vindo de encontro àquilo que eu preciso, àquilo que eu necessito. Por quê? O que eu necessito, irmão? Eu necessito do Pai. Porque bens materiais eu já tenho. Bens materiais eu já tenho. O Senhor não tem deixado faltar nada na minha casa, na tua casa. Então nós já temos bens. Nós só não sabemos aproveitar. Foi igual esse jovem. Ele tinha, mas ele não soube aproveitar aquilo que o pai deu para ele.
Por quê? Porque ele achou que ele estava por cima. Ele achou que ele era o maior. Ele achou que ele podia fazer tudo sem consultar o pai, sem falar com o Senhor. Mas só que, irmão, o principal de tudo, ele perdeu quando ele saiu da casa do pai. Ele perdeu a bênção, ele perdeu a graça do pai. Ele saiu fora de si e achou que era maior do que tudo. Ele achou que ele podia conduzir a vida dele no caminho certo. E, irmão, não esqueça, o caminho certo é o caminho debaixo da graça do pai. Aí, pela misericórdia do Senhor, no versículo 17, ele caiu em si. Quando ele cai em si, irmão, no meu ver, é o Espírito Santo de Deus indo lá e falando pra ele: cara, desperta, chegou a hora, cara, vamos, levanta. O que é teu já está escrito no livro da vida. O que é teu já tá em caminho da promessa. O que é teu já está em mãos. Falta a gente tomar posicionamento diante de Deus. Esse jovem, ele teve posicionamento diante de Deus e voltou para a casa do pai, porque ele reconheceu que não faz nada, não consegue fazer nada sem a misericórdia do Senhor, sobre a graça do pai sobre a vida deles. Isso é, irmãos, começa a ver essa história, tomando um cafezinho, começa a ver essa história, e isso aqui é lindo, irmão. Isso é um aprendizado grandioso para nossa vida, é uma lição de vida para nós, porque no final, o filho que já estava, o pai manda os serviçais pegar o melhor novilho do pasto, o melhor gado, e matar e fazer uma festa para esse filho. Mas o pai não avisa o outro filho que está no pasto, que está trabalhando, que está no campo, lavrando, que está colhendo. Irmãos, tem festa que não é para nós ir, cara. Tem festa que não é para nós ir, irmãos. Irmão, pensa bem. Ministério, o meu ministério, o vosso ministério não é o mesmo. Não é o mesmo. A nossa volta para casa não é a mesma. A nossa volta para a graça, debaixo da graça do Pai, não é a mesma. Uns voltam de um jeito, outros voltam de outro. O pai faz uma festa diferente para um e uma festa diferente para outro. Então a gente tem que entender isso. Só que o filho escuta o barulho de festa, de músicas, né? De festa, e vai até um serviçal, até um trabalhador e pergunta: o que está acontecendo aí? E o trabalhador, o servo do teu pai, fala: não está sabendo? Teu filho, o teu irmão voltou para casa. E o teu pai deu uma festa. Diz que ele entristeceu. A palavra do Senhor fala que ele entristeceu. Olha isso, irmão. Quantas vezes entristecemos porque vemos Deus dentro da nossa igreja. Vemos Deus abençoar um irmão e achamos que aquela bênção não é para ele, é para nós. Quantas vezes dentro da nossa casa, da nossa família, nós achamos que aquela benção que aquela irmã ou irmão recebeu, aquele amigo, aquela amiga recebeu, não é para eles, achamos que é para nós. Mas, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Só ele soube a vontade de comer a comida dos porcos. A gente pode até querer ter, mas só ele vai saber o que é descer na lama. A gente pode até imaginar o que é isso, mas só ele vai saber o que é descer na lama e ter um renovo, ter uma volta para a casa do Pai, uma volta com Cristo. Sabe, irmão, e esse pai, ele sai de dentro da festa, ele deixa os convidados e o filho e vai até o outro filho e fala pro filho: filho, por que você está triste? Por que você está triste? Aí o filho fala, no versículo 30, fala assim, ó: vindo porém este é teu filho, que desperdiçou as tuas fazendas
com meretrizes mataste-lhes um bezerro cevado. O filho fala para o pai: você matou um bezerro cevado, um filho que gastou tudo que a gente conquistou, tudo que a gente fez. Irmão, quanto tempo de oração às vezes a gente passa orando por um amigo, uma amiga, e depois a gente não vê resultado? Mas quando ele volta para casa, a gente fala assim: poxa, o cara voltou diferente. Eu queria ser assim. Irmãos, eu imagino que esse irmão aqui, ele deve ter orado para esse irmão dele, para poder voltar, porque ele deve ter visto o sofrimento do pai e ele sabia que ele precisava. Mas quando ele viu o irmão de volta, algo dentro dele mudou. Falou: poxa, pai, eu tô tanto tempo com o senhor nunca matou um bezerro para mim, o senhor nunca falou nada agradável para mim. Tá entendendo, irmão? O contexto dessa palavra? A gente às vezes almeja tanto ver um irmão bem, uma irmã bem, e quando vemos algo surge dentro do nosso coração e fala: poxa, eu queria isso pra mim, eu precisava disso. Só que o mais lindo de tudo, irmão, olha só no versículo 31. E ele disse: filho, tu sempre está comigo. Aleluia. E todas as minhas coisas já são tuas. Irmãos, tudo. Nós já temos tudo. Nós já temos tudo. O amor do Pai, a graça do Senhor nos alcançou. E você sabe disso, você sabe que você tem tudo, você sabe. O problema é que a nossa mente às vezes é tão mundana que queremos o que o irmão tem. Só que Deus, irmão, Deus já deu para nós como herança. Nós já temos tudo. Nós só temos que saber pedir. Nós só temos que saber andar na direção do Pai. E pedir discernimento, sabedoria. Não é riqueza, irmão. A palavra do Senhor é assim: buscais primeiro o reino dos céus. Buscar primeiro o reino dos céus. Depois as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então quer dizer que o primeiro de tudo, o importante de tudo é voltar para a casa do Pai. Voltar para a casa do Senhor. E depois as outras coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro a justiça de Deus. E depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Irmão, sabe, tem hora que a gente fica pensando: por que com fulano e não comigo? Por que com cicrano e não comigo? Por que acontece tão perto de mim e não acontece comigo? Irmãos, nós temos que entender que nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Não é o meu propósito, não é o teu propósito. É o propósito de Deus na nossa vida. Então a gente tem que parar de pensar um pouco por que com ele. Porque ele saiu e voltou, o Pai aceitou. Graças a Deus por isso. Porque como foi esse filho que pediu a herança e saiu e o pai voltou, assim foi comigo. E eu tenho certeza que assim foi com alguns dos irmãos também, que saiu debaixo da proteção do Senhor. Fez inúmeras coisas erradas, mas a misericórdia do Senhor te alcançou e me alcançou. Então nós temos que louvar a Deus por isso. E louvar a Deus pelas pessoas que oraram por nós. E continuam orando. E louvar a Deus porque o Senhor ainda vai alcançar mais pessoas através da tua vida e através da minha vida. Então, irmãos, a volta para casa. A volta para casa. Aleluias. Por mais errado que você esteja,
Por mais inúmeras coisas que você fez, o dia que você cair em si, no versículo 17, está lá. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 15, versículo 17. E caindo em si. Então quer dizer que ele estava fora de si. Essa parábola fala sobre esse filho que estava fora de si. Do filho pródigo que perdeu tudo que era dele e voltou para a casa do pai. Mas ele estava fora de si. Então quando você e eu cair em si e entendermos que Deus é conosco, que nós precisamos estar debaixo da mão do Pai, aí nós vamos ter aquilo que o Senhor já tem prometido para mim e para você, por herança. Aleluia. Que é a vida eterna. Que é as bênçãos do céu derramadas sobre mim e sobre você. O Senhor, a palavra do Senhor fala assim que o nosso Deus não é aquele Senhor que está com o braço encolhido, a qual ele não possa abençoar. Muito pelo contrário, ele está com as mãos estendidas, esperando você e eu falar: Pai, eu preciso do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e para que a sua vontade se cumpra na minha vida. Então, irmão, no final, para finalizar o vídeo, para não ficar muito grande, a palavra do Senhor diz no capítulo 30, 31 e 32 assim: vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda com os meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado. Versículo 31. E ele disse: filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas já são tuas. Todas as coisas de Deus, irmão, já são tuas. As promessas que o Senhor fez para Abraão, para Isaac, Jacó, aleluia, para Davi, irmão, já é nossa. Já é nossa por direito. Mas só que nós temos que colocar um posicionamento diante de Deus. Nós temos que cair em si e colocar um posicionamento diante do Senhor e saber o que pedimos para Deus. Saber o que pedimos para o Senhor. Note que esse filho, ele fala: pai, você nunca matou um bezerro para mim. Mas aí o pai fala: filho, tudo que eu tenho já é teu, era só você ir no pasto e pegar. Às vezes o Senhor fala: filha, é só ir lá e pegar a bênção. É só profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família e pegar a tua bênção. Mas nós achamos que nós não somos capazes de fazer isso. Mas, irmão, eu quero falar para você: nós estamos debaixo da graça e da proteção do Senhor. Então, peça a Deus, mas peça com sabedoria e discernimento. Aí a palavra do Senhor fala no último versículo: mas era justo alegrarmos nós e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então você, minha irmã, meu irmão, que está às vezes perdido por inúmeras coisas, caia em si e volta para os braços do Pai. E olha, eu vou te falar, pode ficar em paz, que o Senhor, quando Ele vê que no meio do caminho você está voltando, Ele vai de encontro com você. E você não vai sozinho até Ele vai de encontro com você. Reflita nisso, meu irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?